Fala galera, eu sou o Johnny Galvão e essa semana eu vou inserir vocês no mundo do storytelling. Eu tô aqui com vocês para falar de comunicação, é ou não é? E nos primeiros segundos de uma história, você tem que chamar a atenção, despertar a atenção da audiência. E não tem coisa melhor para despertar a atenção do que uma menininha dessa, né, Carol? Ó, ela tá falando, ela acabou de falar que é importante você ter um protagonista forte numa história. Não é isso que você falou? Agora ela acabou de falar que sem conflito não há história, né? Tem mais alguma coisa? Ah, tá certo. Quinta-feira tem uma... O que tem quinta-feira? Tá, quinta-feira tem um webinário comigo que vai acontecer e vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem porque eu vou estar lá para responder perguntas. Mais alguma coisa que tem essa semana? Ah, tá, vou mandar alguns e-mails também para vocês que se inscreveram só, né? Vai de qual é a data? Do dia 21, hoje, né? Até o dia 25. Fica aí com a gente que vocês vão mergulhar nesse universo misterioso que todo mundo está falando do storytelling, mas no fundo storytelling é um nome que antigamente não se usava, mas as pessoas já criavam e já contavam histórias. Criar e contar histórias é diferente, não é? Ela falou que criar histórias, ela acabou de falar agora, que criar é muito mais importante antes de você contar. Se você não tem uma boa história, nenhuma forma, nenhum formato, nenhuma produção vai salvar uma boa história. Não é verdade? Tá. Ela disse que é importante falar do objetivo também. Qual que é o objetivo? O objetivo é você vender mais. É você vender as suas ideias, você vender o seu produto, vender seu projeto e conseguir engajar mais a audiência. Você quer falar mais alguma coisa? Não, ela está muito feliz de ter vocês aqui. E eu também. Tá bom? Vamos começar. Quer dar tchau? Dá tchau para eles. Tchau. Tchau. Beleza. Até já, galera. Eu criei essa semana chamada Academia de Storytelling para te ajudar a ter uma compreensão do que você precisa para criar e contar boas histórias. Eu quero aqui para você trazer o básico para a escrita e o básico para a expressão verbal também. São as duas coisas. Então, durante essa semana, a gente vai fazer isso. A gente vai falar dos princípios que permeiam grandes histórias, sejam elas escritas num filme ou mesmo quando você tem que improvisar e falar com alguém e convencer essa pessoa de alguma coisa. O objetivo de persuadir as pessoas existe desde que a gente é pequenininho, do tamanho da Carol que vocês viram aqui no vídeo. Eu, quando era pequeno, eu não tinha uma facilidade muito grande de comunicação verbal. Eu era melhor escrevendo, porque eu pensava tão diferente das pessoas que quando eu ia me expressar, as pessoas já faziam careta, falando, o que esse louco está falando? Mas eu tinha fundamento naquilo que eu ia falar, então eu falava, não, peraí, então eu precisava me comunicar com a minha mãe ou com meu pai, ou tinha algum conflito em casa ou na escola, eu escrevia uma carta, e na escrita eu mandava bem. Então esse é um outro paradigma que é importante a gente quebrar. Necessariamente quem sabe falar, sabe escrever? Não, são duas competências distintas. Você pode ter as duas, mas às vezes a pessoa escreve muito bem, mas na hora de falar, ela não consegue se expressar. Ou a pessoa se expressa muito bem, mas na hora de escrever, ela não consegue escrever. Eu nasci numa família super tradicional, meu pai, ele nasceu em 1912, quando eu nasci ele tinha quase 60 anos de idade, então você imagina um moleque nos anos 80, com quase 20 anos de idade, me relacionando com um pai que tinha nascido em 1912. Você imagina as diferenças culturais. E a família não deixa de ser como uma empresa, um ambiente que tem uma cultura. Essa cultura é feita de símbolos, de regras, o que pode e o que não pode, e até forma de comunicação. A forma de comunicação desta cultura minha familiar era muito formal. E eu era muito informal. E aí eu tinha que escolher então uma faculdade. A virada que eu tive na minha vida foi quando eu descobri que esse meu jeito informal funcionava. Mas dependia do contexto, porque eu fui fazer faculdade de educação física, porque eu jogava voleibol. E não estava em condições de escolher uma carreira muito séria, ser direito ou engenheiro, nem sabia o que era isso. Eu trabalhava na noite, era promoter da Lamilight, eu dava festas.
tudo que tinha a ver com comunicação informal. Aí eu resolvi fazer uma faculdade e logo em seguida fui fazer um curso de comunicação baseado na neurolinguística, na programação neurolinguística, para aprender mais de comunicação. Foi onde eu conheci minha mulher, me apaixonei e precisei levar a vida mais a sério, porque eu queria casar, queria ter uma família. E aí foi quando eu fui fazer um MBA. Eu tinha feito faculdade de educação física, eu fui fazer um MBA. No MBA, a prova de cada matéria não era escrita, era uma apresentação. E eu olhei para aquilo e falei, puta, que ambiente que eu tô? Eu tô no formal ou tô no informal? Faço do meu jeito, do jeito que eu acredito, ou do jeito que era na família, daquele jeito tradicional? Aí eu falei, quer saber? Liguei o foda-se. Eu falei, eu vou apresentar do meu jeito, com música, com vídeo, vou entrar, vou fazer um showzinho, um espetáculo. Eu tenho meia hora para apresentar a minha ideia e vou tomar uma nota por isso. No final, eu recebi média A. Média A não, eu recebi nota A em todas as matérias, em função dessa apresentação que eu fazia. E no MBA, os alunos, a partir da segunda apresentação que eu fiz, começaram a me contratar para fazer as apresentações deles. Foi a grande virada na minha vida. Foi quando eu vi que eu tinha esse talento. Foi quando eu vi que eu tinha esse talento e eu podia ajudar os outros. Podia ajudar as empresas, podia ajudar as pessoas. E aí eu tive a ideia de criar uma empresa de apresentações. Essa empresa de apresentações se chama SOAP, State of the Art Presentations. Fiquei 10 anos com a SOAP e aí eu conheci, depois de 8 anos mais ou menos, o maior especialista em roteiro do mundo, chamado Robert McKee. Eu botei na minha cabeça que eu queria ser sócio dele e consegui. Resumindo a história, hoje ele é meu sócio, eu vendi a minha participação na SOAP e hoje a gente trabalha com storytelling para vários formatos. Por isso eu tenho a Plot. A eficácia da comunicação é simples. Mensagem enviada é igual a mensagem recebida, você foi eficaz na sua comunicação, mas a gente não quer só eficácia, a gente quer engajar emocionalmente. Porque você pode ter duas, três pessoas ou 2, 3 empresas que são eficazes na sua comunicação e passam a mensagem, uma delas vai ter que emocionar mais para conseguir vender. Então a gente está aqui para isso, para ver qual é a diferença que faz a diferença na hora de você criar e contar uma história. Existe o termo narrativa. E existem 4 tipos de narrativa: sedução, coerção, retórica e histórias. A única que é completa é a história. É a 4ª. A primeira, sedução, é quando a propaganda, por exemplo, usa argumentos fantasiosos e na mesa você tem a margarina, um banco de imagens, de cenas de pessoas super felizes passando a margarina no pão e um dando na boquinha do outro. Isso não existe porque a vida como ela é tem conflito. Então quando a ausência de conflito está lá e a comunicação é meramente sedutora, pode até ter alguma eficácia, mas ela não é completa, porque ela considera que o mundo é cor-de-rosa. Esse é o primeiro. O segundo é coerção. Coerção é quando você tenta motivar as pessoas pelo medo. Péssimos líderes, ou não dá nem para chamar de líder, péssimos chefes fazem isso. Ameaçam. Pais ameaçam os filhos, se os filhos não fizerem o que os pais querem. Políticos ameaçam. A ameaça às vezes está no subtexto. Se você não fizer tal coisa, você vai ter uma penalização. Isso é coerção. A coerção move as pessoas também, mas move pelo medo, pela dor. Eu quero impedir que isso aconteça na minha vida. A retórica já é diferente. A retórica é aquela apresentação que você faz em PowerPoint e escolhe argumentos, fatos, números, dados para sustentar uma tese sua e para provar que você está certo naquilo. E você acaba fazendo o quê? Você acaba então eliminando os aspectos negativos nessa retórica e usa um raciocínio lógico. Dado, planilha, fato, portanto, acredita em mim e compra a minha ideia. Mas é fácil, né? Porque ele só pegou aquilo que sustenta positivamente a ideia dele. E última história. História junta tudo isso. Junta o positivo, junta o negativo, numa relação de causa e efeito. Tem um protagonista, esse protagonista vai passar por um arco de uma história. E essa história não vai ser fácil. E ela é dividida em atos. E tem um monte de coisa que a gente vai falar. Vamos lá, galera. Importante a gente focar principais erros que as pessoas cometem quando elas acham que estão se comunicando através de histórias, mas não estão. Então, o primeiro grande erro é achar que você tem
portfólio na sua empresa, basta pegar esse portfólio e jogar numa sequência, com os cases de sucesso e pronto, você tem uma história. Não tem. Você tem cases de sucesso. Outro erro é você não considerar o lado mais pesado da vida, o lado negativo da vida, né? Porque em tudo que você faz, por mais que você tenha condições de chegar num objetivo, não é fácil. Esse objetivo vai te trazer obstáculos no meio do caminho. E ninguém quer falar dos obstáculos, ninguém quer falar dos problemas. E quando você não faz isso, automaticamente você, no inconsciente da sua audiência, já afasta ela. Outro erro comum é você usar imagens, sejam estáticas ou animadas ou filmes, que mostram um mundo que só existe no Get Images, que só existe no banco de imagens. Pessoas sorrindo o tempo todo, pessoas trabalhando e apontando para o relatório, olhando para a câmera, risada. Aquela sequência de imagens em vídeos de propaganda institucional de bancos, por exemplo, que tem uma música bonita de fundo, pianinho, e o pai segurando o bebê, jogando para cima, a mão de uma velhinha, fala sobre a vida. Tá? E aí entra um outro erro, eu já emendo com outro erro, que é você ser genérico demais. Você vai falar de um tema, de uma apresentação, por exemplo, muita gente fala, Johnny, quero fazer uma palestra sobre superação, tá? Superação é tanta coisa, pode significar tanta coisa. O que dentro da superação você quer falar? O que é que se você não for resiliente na vida, principalmente nos dias de hoje, você pode não sobreviver no futuro, não importa o seu negócio? Bom, eu já estou criando uma frase que tem alguma consistência, que já dá para, eventualmente, eu começar a criar uma história em cima disso. Então, o outro erro é ser genérico demais. Chegamos na plot. Vamos comigo? Aí vocês vão conhecer a plot e a gente finaliza esse vídeo. Tchau! Agora, ó, no ar, vamos lá pro estúdio que a gente finaliza lá esse vídeo. Então, já que a gente está falando de erros, vamos falar do que evitar. Você não está sendo relevante, você não está contando uma história quando você não gera curiosidade, quando você não gera empatia, quando você não aborda o negativo, quando a sua história quando a sua narrativa não envolve riscos, quando você não tem variação de carga de valor, quando você não tem quebra de expectativas, quando não há surpresas, quando não existe insight, moral da história, e quando você não motiva a pessoa para a ação. A gente hoje falou dos erros, do que não fazer, não. No próximo vídeo a gente vai falar das capacidades que você precisa ter, das habilidades, das competências. Hoje a gente falou do que fazer, né? A diferença entre uma história e de uma não história. A gente vai falar das competências que você precisa ter para criar um roteiro que depois seja, no final das contas, vendedor. Vendedor em que sentido? No sentido amplo da palavra. Para vender uma ideia, para vender um produto, para vender um serviço, para vender você mesmo. E agora é a hora, galera. Essa semana eu estou interagindo com vocês a semana inteira. Escreve, deixa pergunta, deixa dúvida, porque eu vou responder. Eu fechei uma semana para pessoas inscritas nessa academia de storytelling exatamente para poder dar atenção para todos vocês. Então, se vocês tiverem dúvida, seja ela qual for, daquilo que impede vocês de criar uma história, daquilo que vocês estão sentindo, que vocês não estão entendendo, eu preciso me aprofundar um pouco mais nisso, naquilo e tal, escreve aqui embaixo, tá bom? Tchau!